Saio de casa às 5 para as 6. Quando ele não quebra, chega às 7h15. Para pegar o trem das 7 é difícil. O ônibus anda com muito defeito, sai fora do horário. Eu acho horrível. O preço da passagem. Para vir trabalhar em Brasília está muito caro. A gente tem que conviver com isso, como a gente pode fazer? Acordar muito cedo, aguardar em filas quilométricas, se espremerem no ônibus, metrô ou trem durante muitas horas, muito calor. Bom, essa é a rotina de grande parte dos trabalhadores brasileiros que dependem do transporte público para ganhar o pão de cada dia. O que fazer para melhorar isso tudo? Esse é o tema do nosso bate-papo com o deputado Rubens Bueno, líder do PPS, com Flávio Dias, pesquisador do Centro Interdisciplinar de Pesquisa em Transporte da Universidade de Brasília, com João Osório, motorista de ônibus há 25 anos e presidente do Sindicato dos Rodoviários do Distrito Federal, e com Matheus Reino, servidor público, que após tentar usar metrô e ônibus acabou não resistindo e comprou um carro. Matheus, desistiu do transporte público por quê? Primeiro pela demora, para você conseguir pegar o ônibus até o seu destino. Depois porque quando você consegue entrar no ônibus ou no metrô, você geralmente passa a viagem toda em pé. Depois, quando você chega na parada de ônibus, geralmente a parada não fica muito próxima do seu trabalho. E aí, por vários motivos, assim que a gente tem a oportunidade, a gente opta por trocar o transporte público pelo transporte particular. Moto, carro, outra coisa mais fácil. A demora era para que o ônibus ou o metrô chegassem, ou a demora era também pelo trajeto? As duas coisas. Sobretudo aqui em Brasília, a gente tem um fluxo de carro muito grande. E aí, se você pegar vias de muito movimento e horários de pico, né, uma viagem que era para durar 20 minutos, dura 1 hora e 10, que era mais ou menos o trajeto que eu fazia. Uhum. Quando eu ia de ônibus, da minha casa para a faculdade, eu demorava 1 hora aproximadamente. Depois que eu comprei uma moto, eu demorava 20 minutos para fazer o mesmo trajeto. E aí, isso a gente acaba deixando de usar o transporte coletivo em função do tempo que a gente gasta no trajeto. João Osório, pelo relato do Matheus, um transporte que é muito demorado, ele é desconfortável, há problemas de localização nos acessos a esse transporte, que é o que ele falou, da parada de ônibus. É exatamente desse jeito? Essa é a visão de quem trabalha por dentro do transporte coletivo? É pior um pouquinho, porque o Matheus ainda podia pagar o ônibus e se deslocar de ônibus. Tem um estudo que dá conta de que cerca de 30% das pessoas fazem o seu deslocamento diário a pé, se sujeitando à violência na madrugada, se sujeitando a acidentes e o desconforto, né? Chuva, as intempéries. Então, para quem usa o transporte coletivo é um sacrifício, os ônibus são de fato ônibus velho, transportam as pessoas espremidas, a demora é muito grande e como ele também frisou, Brasília padece de um problema maior do que outras cidades. Apesar de que o transporte público no Brasil, em geral, é muito ruim, você tem algumas poucas exceções de transporte planejado com uma visão do Estado mais adequada, né, que é fazer com que as pessoas façam o seu deslocamento, deixem o carro em casa. Aqui não, teve todo um incentivo para que as pessoas usassem o veículo. Então, toda a intervenção do governo foi na área de trânsito, fazendo viadutos, alargando vias e não no transporte coletivo. Isso, porém, não resolveu e não resolverá o problema do transporte, porque você tem hoje uma quantidade de carro muito grande circulando nas ruas e os órgãos que gerenciam o transporte aqui, quer dizer, o trânsito aqui, já está cogitando a possibilidade de fazer alternância de veículos na rua, né, pela placa. Agora, a gente está falando aqui do transporte, do ônibus, da parada de ônibus. Agora, são pessoas, né? De um lado e do outro. Você tem o usuário, você tem as pessoas que trabalham no transporte público. As pessoas que trabalham lá estão satisfeitas com as condições? Absolutamente não. O trabalhador, ele sofre as consequências de toda essa mazela do transporte. Primeiro, um rodoviário,
ele enfrenta o problema do trânsito, que já é muito difícil para uma pessoa comum, ele enfrenta a ira, muitas vezes, de quem faz o deslocamento, que está revoltado com toda aquela situação, e ele não tem em quem descontar, então a primeira pessoa que ele vê, e normalmente ele descarrega essa raiva no profissional, são, em geral, mal remunerados, têm sobrecarga de trabalho, há toda uma dificuldade, portanto, para ser um operador, um trabalhador do transporte. Não é fácil também para quem trabalha. Não é fácil. Deputado, quando você fala em transporte público, sempre se cita muito como um bom exemplo o transporte de Curitiba, transporte público de Curitiba. Essa é uma realidade apenas de Curitiba ou de todo o estado do Paraná? Não, de fato, Curitiba teve uma transformação muito grande no transporte urbano, né? E isso aconteceu nos últimos 20, 30 anos e vem aprimorando. Só que também esgotou. Então é um modelo que hoje nós temos dificuldade de trânsito porque tem muito usuário e não cabe mais nas canaletas como foi projetada no início dessa transformação. Agora é bom lembrar também que enquanto não desonerar as tarifas de impostos, encargos, enquanto não tiver uma política nacional de transporte urbano, nós não vamos avançar. O governo premia, como aconteceu nos últimos 2 anos, premiou as grandes montadoras tirando impostos para poder vender mais automóvel. Resultado disso, as cidades hoje estão impraticáveis do ponto de vista do trânsito. Acabou de dizer que aqui vai se mudar a placa par, ímpar, para dar alternância no tráfego, no rodízio. Pois bem, isto vai acontecer porque as cidades hoje estão todas nesta situação. Em Brasília, estou falando de Curitiba, né? Lá hoje a tarifa é de R$ 2,20. E é uma tarifa integrada com a região metropolitana. Você sai de um ponto de um município na metropolitana, vai para o centro, pega outro ônibus, vai para outro município do outro lado e paga uma tarifa de R$ 2,20. Faz grandes deslocamentos com alguns tipos de transporte, pagando uma única com a tarifa integrada em toda a região metropolitana. Então, isto é um avanço. Só que isso aí também é aquilo que foi colocado. De repente se demora muito, atrasa, vai comprar mais um automóvel para o transporte público. Se lá tem uma certa qualidade, está se esgotando esse modelo. Então lá precisa pensar no metrô, que já está sendo pensado, que já existem as canaletas. É mais fácil você construir o metrô embaixo das canaletas, que já estão desapropriadas, o custo será menor, não terá grande problema de construção, destruição. Então acho que isso aí é um avanço. De outro lado, é bom também lembrar que quando eu falo de desoneração, a Argentina, por exemplo, o óleo diesel custa metade do preço para o transporte urbano, enquanto no Brasil é o dobro. Então isso vai no peso de quem vai pagar a tarifa. Isso tem um peso, vai no final do mês, tem um custo razoável. Então precisamos pensar numa política nacional de transporte urbano, desonerando o setor e trazendo qualidade para poder diminuir o automóvel nas ruas das cidades. Pois então, Flávio, quando a gente ouve o exemplo do Matheus, é um em milhares, né? Olha, tentei, me esforcei, mas não funcionou. Eu não consigo me deslocar, eu perco muito tempo, eu fico estressado, eu fico aborrecido, aí então eu vou comprar o meu carro. Hoje em dia, imagino, né, Matheus, que você consegue se deslocar de uma forma um pouco mais rápida, mas o trânsito está ficando cada vez mais congestionado, ambientalmente é muito mais complicado. E faz o quê? É isso mesmo? Temos que, de fato, partir para essa política nacional de transporte público seriamente, ou então vamos padecer anos a fio com esse tipo de situação? Temos que fazer isso e temos que fazer mais do que isso. Na verdade, nós estamos aqui vendo o velho caminho americano, do sonho americano de cada um ter sua independência, cada um quer ter seu celular, né? Cada um quer ter sua individualidade, e isso também se aplica no transporte, cada um querendo se individualizar. Então nós temos que mudar essa concepção, mudar esse paradigma, entendeu? Nós temos que mudar o raciocínio de como se planeja transporte urbano. Hoje se planeja transporte urbano da seguinte maneira: o dono do carro paga um IPVA caro, paga isso caro, combustível caro, tem impostos caríssimos nos automóveis, como por exemplo no combustível, e ele não tem assim o mesmo tratamento que se tem com o usuário de transporte coletivo. Não, esse é desonerado de uma série de coisas, paga uma tarifa barata, supostamente, entendeu? Esse eu ponho como uma lata de sardinha, então eu vou fazer viaduto. Então esse raciocínio precisa mudar, deputado, no nosso país. Nós precisamos elevar o padrão de qualidade do transporte coletivo, mas elevar mesmo para a cidade inteira, ou as cidades todas, perceberem, o transporte coletivo tinha um nível de qualidade X, mudou para Y, ou seja, é para mudar o padrão mesmo. Para tanto, não significa mexer na tarifa. É caro. Pode mexer no bolso do usuário.
Temos que repensar como é que aplicamos os impostos. Temos que buscar caminhos de otimização de aplicação dos nossos impostos. Temos que buscar outras soluções, certo? Como, por exemplo, o planejamento multidisciplinar. Então, quando formos fazer um planejamento, um marco regulatório para o transporte coletivo municipal no nosso país, estamos precisando, certo? Temos que pensar isso de forma multidisciplinar. Então, antes, por exemplo, de repensar como será o transporte em Curitiba, com metrô e tudo, é preciso pensar como queremos Curitiba daqui a 5, 10, 20 anos. Essa pergunta, o gestor público tem que pensar e responder com a cautela adequada antes de mexer em alguma coisa. Como é que queremos Brasília, como é que queremos Salvador daqui a 20, 50 anos? Então, a gente diz como queremos a cidade, a sociedade diz, junto com os órgãos governamentais, e aí sim você pode planejar não só o transporte, mas diversos segmentos da sociedade. Agora, quando você fala da questão do valor, né? Isso é sempre um dado delicadíssimo e complicadíssimo, porque se você perguntar para o usuário, ele está insatisfeitíssimo porque ele acha que ele paga muito e tem pouquíssimo retorno. Cada vez que se fala no reajuste do salário de quem trabalha no setor público, significa imediatamente um aumento na passagem desse transporte. Então, assim, fica um nó difícil de desatar. Ou não é tão difícil assim, as pessoas é que complicam demais? Também não é tão fácil, não, mas tem solução. Por exemplo, nós temos que otimizar a operação. Há como otimizar a operação. Brasília, por exemplo, é um caso em que precisamos otimizar a operação. Certo? Urgentemente, né? Urgentemente. Mas só isso também não vai resolver. Temos aí uma gama de coisas que precisam ser feitas. Uma delas é, se necessário, vamos subsidiar esse custo. Certo? Vamos dizer assim, o que o empresário gasta para fazer o transporte coletivo é o custo. Certo? E isso é repassado hoje integralmente ao usuário, na forma de tarifa. A ideia é manter-se a tarifa e vamos buscar recursos para subsidiar, certo, esse custo, se a gente quiser elevar o padrão de qualidade. Para tanto, só um minutinho, Osório, para tanto, é preciso mudar a concepção. A concepção principal é de que não é somente que as pessoas andam, 30% das pessoas andam a pé. Na verdade, 35% das pessoas precisam andar a pé. Todos nós somos, como se diz, nos transportamos a pé. Todos nós precisamos, né? Independentemente da classe social. Então, precisamos de ter calçadas, coisa difícil de ver nas cidades, calçadas bem feitas, que cumpram os códigos de postura, os códigos de obras, não temos. Entendeu? Então, precisamos inverter o raciocínio e dizer... Vamos tratar principalmente as pessoas, né? Os usuários de transporte coletivo precisam se sobressair aos usuários de transporte individual. Esse raciocínio ainda não foi efetivamente aplicado no nosso país. Eu concordo com o Flávio, eu só vou fazer um comentário para mostrar assim, há uma complexidade nisso tudo. Primeiro é preciso você mudar a consciência da sociedade como um todo, para que ela possa cobrar e aceitar as medidas que o poder público tem que tomar. O governo precisa incentivar o transporte público e, em contrapartida, precisa desincentivar o transporte individualizado. E o governo faz isso com medidas que são impopulares. O deputado tocou um pouco nesse assunto. E o governo não costuma tomar medidas impopulares. Aí você tem uma dificuldade. A questão do subsídio, comentado pelo Flávio Estudioso, ele já foi adotado em vários estados brasileiros e foi suprimido porque o governo não tomou para si o controle efetivo dos gastos e as empresas acabavam se locupletando desse recurso e não tinham qualquer comprometimento com a qualidade do sistema. Elas apenas, vou pegar um exemplo aqui de Brasília, em que eles ganhavam por passageiro transportado e os empresários passavam a noite inteira rodando catraca sem que o ônibus estivesse operando e recebendo subsídio do Estado. Hoje ainda em Brasília o governo não tem o controle de quantos passageiros faz o deslocamento e qual é o custo real da passagem. Daí é o que você disse. Por quê? Porque existe um mecanismo que é a planilha de custo do sistema. Essa planilha, o governo deveria ser dele, né? O governo deveria ter o controle dessa planilha. No entanto, ela é feita pelos empresários. Alguns pouquíssimos estados, o governo, por meio de legislação, tomou para si esse controle. Salvo engano, Curitiba tem esse controle. E já houve situação em que o governo até determinou uma redução da tarifa. Ao invés de ter um reajuste, você tem uma redução do custo de algum
dos itens e se reduz a tarifa, né? Esse é um passo fundamental. O governo precisa ter o controle da tarifa e aí, é claro, ele tem que fazer o subsídio para reduzir o custo. Então, se é o controle do governo, os empresários fazem o que querem. Fazem o que querem, infelizmente. É apenas um comentário. Claro, apenas um comentário é o seguinte, quer dizer, nos últimos 2, 3 anos, o governo fez a alegria das montadoras. E de outro lado, a alegria dos banqueiros, que financiaram automóveis aí, milhões de automóveis. Quer dizer, e trazendo caos para as cidades, que agora vai ter que, por força disso, melhorar a infraestrutura. Senão as cidades vão deixar de ser funcional, né, do ponto de vista da sua atividade, seja econômica, de lazer, enfim. Então, essa é uma discussão. A outra discussão, é bom lembrar, há pouco tempo eu li, já há alguns anos, a Califórnia tinha mais automóveis do que o Brasil todo, né, comparando. E lá continua a ter automóvel, só que aqui, por não ter o transporte público de qualidade, um preço acessível, tudo isso está sendo comentado, quer dizer, todo mundo partiu para o transporte individual, com o apoio, né, com o aparato todo do governo e seus mecanismos de incentivo, seja desonerando, seja incentivando os bancos e essas empresas que financiam aí, como é que chama, crédito consignado, né? Tudo isso veio para trazer algo grave do ponto de vista da saúde das cidades, né, e algo grave do ponto de vista da saúde financeira também do orçamento doméstico. Então precisa ter uma discussão muito mais profunda. Eu insisto que nós precisamos discutir uma política nacional de transporte urbano ou coletivo, intermunicipal, mas fundamentalmente transporte urbano, porque esse é o problema que hoje nós vivemos no caos nas principais cidades do Brasil. Agora, deputado, o Flávio ressaltou algumas vezes que passa também por uma mudança de mentalidade, e aí eu entendo que isso seja uma conscientização, não é isso, Flávio? Tanto por parte do setor empresarial, dos usuários, enfim, do próprio governo, de todos os envolvidos nisso. Você consegue isso com lei, deputado? Claro que consegue. Você tem que onerar o transporte individual e desonerar o transporte coletivo. É elementar. Elementar. Eu vou pegar um automóvel na minha casa... Mas não é um assunto fácil numa casa de leis como essa. Mas sim, por isso nós vivemos num país democrático. Temos que ouvir todas as ponderações, enfim, a maioria. O governo tem uma esmagadora maioria aqui. Tem 400 dos 500 deputados. Tem quase 60 dos 80 senadores, quer dizer, então vamos discutir isso com o governo, porque é uma política nacional. Mas é uma preocupação, não há nenhuma reforma. Se você olhar nos últimos anos, nada aconteceu, a não ser alguns estados que desonerou o ICMS. O empresário vai comprar o ônibus, ele vem todo sobrecarregado de impostos, tributos de toda a ordem. Vai comprar a peça para repor no ônibus, vai pagar tributos, impostos de toda a ordem. Vai contratar um trabalhador, tem todos os encargos. Então, isso precisa ser discutido. É interessante registrar que no caso do carro popular foi isentado. Não anda. O carro popular chegou a ser isentado de tributo quando você tem o ônibus tributado. Né? Quer dizer, a lógica é completamente inversa. Agora é interessante falar de política pública é o seguinte, a política pública voltada para o usuário de transporte, como que você pega um ônibus que cabe 50 pessoas sentadas, você coloca aproximadamente 200 pessoas naquele ônibus, e aí o governo lança, aí vem lei para você andar com cadeirinha da criança, toda a segurança do transporte individual. E o transporte coletivo, um ônibus daquele que tomba, não é 2 pessoas que vão para o hospital, é 200, 100 e poucas pessoas que vão, igual recentemente teve um. Né? Então, assim, a segurança do usuário ainda é deixada um pouco de lado também. Por que não dá lugares para cada um ir sentado, né? Para sentar, para ir para lá sentado só quando pega o trem voltando, ou na volta para casa, né? Se pegar ele voltando para o terminal, você volta para o terminal e vem sentado. Alguns ônibus aqui... ele vai até um determinado ponto, aí quando ele volta vazio, lógico, por questão de trajeto e tal, mas assim, aí passa um ônibus só, que vai para o mesmo lugar que o outro está indo, para o mesmo destino, e aquele ônibus onde deveria ir 2 ônibus, mais ou menos, numa lotação boa, vai um só cheio e o outro vai vazio. Então assim, tem que repensar os trajetos, o número de linhas, o número de ônibus para poder atender a demanda da população. O que faria, Matheus, hoje você voltar a ser um usuário de transporte público? Inclusive eu tenho vontade de voltar a andar de ônibus e de metrô, porque eu acho que facilita muito, assim, você não fica preocupado com o trânsito,
você não tem medo de alguém bater no seu carro, ou no caso que eu ando de moto também, alguém me derrubar da moto, entendeu? Se eu pudesse, aí no caso, se eu tivesse um lugar para eu ir sentado no ônibus, Ou seja, mínimo de conforto. um mínimo de conforto, um tempo razoável, que seria mais ou menos o tempo que eu gastaria para ir no meu carro ou na moto, igual faixas exclusivas, é uma solução interessante para o transporte coletivo. E assim, pelo valor que a gente paga a tarifa, era pra gente ter ônibus com ar-condicionado e televisão. E não ônibus quebrando no meio da estrada, a gente tem 40 minutos para chegar um outro ônibus, que quebra às vezes no mesmo caminho, né? Então assim, muita coisa precisa ser melhorada. Um comentário em cima da fala do Flávio. Infelizmente, do Matheus. Não será possível, Matheus, nunca ofertar o transporte público para a população, para que todo mundo vá sentadinho numa cadeira confortável. Isso, infelizmente, é um sonho impossível. O transporte, ele prevê, sim, em determinados horários, um carro cheio. Isso é absolutamente normal, está dentro do planejamento, não seria possível, o custo seria muito alto. O que se pode fazer é tornar esse trajeto muito mais rápido. Fazer com que o deslocamento de um lado para o outro dependa de uma espera muito menor. Como é que se faz isso? O Flávio falou, aqui em Brasília você tem uma irracionalidade, você pode racionalizar melhor esse sistema. Você tem aqui 800 linhas de ônibus se deslocando de vários locais para vários locais e a população está insatisfeita. Você tem uma frota de 2.300 ônibus que comportaria transportar aí cerca de 1 milhão de passageiros, de usuários que faz o deslocamento diário e, no entanto, as pessoas estão insatisfeitas porque a frota é insuficiente. Continuam reclamando que esperam demais, que quando o ônibus chega... E vem cheio. Mas por quê? Acontece exatamente o que o Matheus estava reclamando. Às vezes você tem 2 veículos se deslocando quase que para um mesmo destino, com pequenas diferenças de trajeto, mas é obrigado a ter aquelas linhas porque você não tem integração. Então Brasília ainda carece de uma integração do sistema, integração ônibus-ônibus, ônibus-metrô e com outros modais como os que fazem os bairros, aqueles acessos mais difíceis. Isto já está sendo planejado, já está sendo cogitado, é um sistema que demora a ser implantado, mas que a gente está enxergando aí como uma possibilidade para o futuro aqui de Brasília. Agora, existe uma outra coisa que também, duas coisas que sempre me chamam muita atenção, é o seguinte, quando infelizmente acontece um acidente com ônibus, aí você vai verificar a situação do ônibus, a situação do ônibus era a mais precária possível, ou seja, não seria recomendável para andar nem vazio, que dirá transportando... A média... pessoas. E você vê as pessoas, também desculpe interromper, você vê as pessoas reclamando, há áreas aqui que absolutamente não são cobertas pelo transporte público. Não são cobertas. Fato. Mas as pessoas vivem ali, dormem ali, precisam se deslocar, precisam ir trabalhar, e não trabalham perto, infelizmente acabam por trabalhar muito longe de onde moram, e fica uma situação meio... insolúvel. A idade média da frota do Distrito Federal chegou a 13 anos e meio. Quando o ideal é 3 anos e meio. Tem preço, tem ônibus tão novo e tem ônibus também que não é muito velho, sucateado e eles não estão nem aí, não procuram melhorar. A idade máxima de utilização de ônibus aqui no DF são 7 anos e 10 anos para os ônibus alongados. E você tinha ônibus aqui com 20 anos circulando. Estes ônibus são verdadeiras máquinas mortíferas conduzidas por um profissional ali com uma jornada de 12 horas de trabalho, estressado, então oferecendo um risco muito grande. Nós já tivemos acidentes muito graves que ceifaram a vida de várias pessoas. Só um último dado ainda, para ver o quanto isso é grave, várias pessoas perderam a vida porque a roda desprende do veículo e matam um transeunte que nem era usuário do transporte, para ver a gravidade do problema. Mas, Oswaldo, eu preciso voltar para a questão da lotação dos veículos. Então, veja bem, nem 100% devemos ter todo mundo sentado, acho que também não dá, porque fica muito caro, realmente. Mas também não precisamos tratar o usuário como sardinha. Ou seja, hoje, se chega em qualquer departamento de planejamento municipal do país, não, é 6 passageiros por metro quadrado. Principalmente em metrô, 8 passageiros por metro quadrado. Os senhores já se imaginaram um metro quadrado com 8 pessoas? Para caber 4 já é complicado. Pois a gente vai saber pegar o metrô 6 horas da manhã tá assim. Pois então é planejado assim. Eu acho que essa concepção precisa mudar. Então, enquanto a gente tratar a pessoa como sardinha, ela vai se imaginar sardinha mesmo. Ela vai querer ter o veículo particular dela. Quando a gente passar a mudar esse raciocínio,
e investir um pouco mais do imposto público, porque não adianta eu dizer, eu não vou injetar verba pública no transporte coletivo urbano, porque eu preciso investir em saúde. Não, se você investir lá, você vai melhorar a saúde de muita gente, porque você vai evitar engarrafamento e outros transtornos da sociedade, inclusive estresse. Ou seja, você economiza muito mais lá, por exemplo, na área de saúde, porque investiu melhor no planejamento urbano e no transporte coletivo. Deixa eu dar só está colocando aqui, tem razão, a questão do trabalhador do sistema, tem toda a razão, dos salários, a questão das condições de trabalho, está tudo perfeito. O outro lado que chama atenção é uma figura como o Jaime Lerner, por exemplo, que é respeitado no mundo inteiro. E foi ele que fez essa transformação em Curitiba, na época, né? Ele está dizendo, olha, ainda suporta 10 anos o sistema como está funcionando. Nós achamos que já está no seu esgotamento. Mas sim, vamos então admitir que ele tem a razão. Mas se não começar agora a planejar, a estruturar, quando é que teremos um transporte alternativo? Quer dizer, vamos ficar enrolando no discurso? Nós temos que assumir isso. Volto a insistir na política nacional de transporte coletivo, da forma que nós entendemos para melhorar a situação. Um dado, Brasília. Eu vim para Brasília em 77 trabalhar na Câmara, depois vim em 90 como deputado, já é o terceiro mandato que eu vim aqui. Fiquei fora 8 anos. E nesses 8 anos eu estou observando o seguinte, há um ou outro carro em cima da calçada, da grama. Hoje você vê milhares de automóveis do lado do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, do Poder Executivo, do Ministério Público, em cima da calçada, embaixo da placa. É proibido estacionar. Quer dizer, a autoridade nacional não dá exemplo, bom exemplo de que tem que observar a lei. Então, como não tem onde estacionar, põe em cima da grama e vende automóvel para o centro da cidade. Senhora, muitíssimo obrigada pela participação de vocês e assim nós encerramos mais uma Participação Popular. Você ainda pode participar com opiniões, sugestões, críticas e ideias para novos temas a serem debatidos aqui no nosso programa. Anote o nosso telefone, nosso e-mail, blog, Twitter e fórum de debates que estão aparecendo aqui na sua tela. A gente se vê no próximo programa. Até lá.